Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você já pode mostrar interesse em participar do nosso Fundo Americano, em que desbravaremos o maior e mais líquido mercado do mundo e você poderá ter rentabilidades indecentes em dólar. Você também pode assinar o Venavol, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e o único do mercado que de fato te permite gerir um portfólio de opções. E você pode ter acesso ao treinamento de opções mais profundo e técnico do mercado brasileiro. São quase 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Todos os links da inscrição estão na descrição. Os vídeos de análise técnica do canal têm sido os mais populares ultimamente. Os elogios e apoios que eles têm recebido me motivaram a caprichar mais ainda nesse sobre o RSI, Relative Strength Index, em português IFR, Índice de Força Relativa, que é um dos indicadores mais importantes nessa seara e é um dos pilares da análise técnica moderna. No vídeo de hoje você aprenderá a definição de momento em análise técnica, a utilidade dos indicadores de momento, a definição de RSI, a sinalização de sobrecompra e sobrevenda, como o RSI é calculado, como interpretar uma divergência, como é possível um ativo perder o valor e mesmo assim o RSI subir e as mais diversas dicas. Essa série surgiu a partir dos pedidos dos alunos. Está aí e a comunidade já descobriu a sua qualidade. Aproveitem e não esqueçam de curtir e comentar. Antes de mais nada, eu preciso agradecer ao Alexandre Milhem, material de altíssima qualidade. Quero agradecer aí todo o apoio do pessoal que tem nos incentivado a fazer vídeos cada vez melhores sobre análise técnica. E tenho certeza que vocês não acharão um vídeo sobre RSI, principalmente gratuito, melhor do que esse. Será? Avaliem vocês. Vamos começar. E é até curioso porque no meu último vídeo eu falei sobre momentum, no caso das opções, mas esse é um indicador de momento em análise técnica. Momento é a velocidade na qual o preço de um ativo se movimenta em determinada direção dentro de um período. Então a gente tem aqui um gráfico aqui mostrando que apesar dele se movimentar de forma ascendente em formato de ondas, vocês reparem que ele continua com momentum. Ou seja, apesar dos recuos, os topos são cada vez mais altos e, claro, provavelmente com o mesmo volume aqui embaixo. Uma perda de momento ela acontece como quando, por exemplo, você joga uma bola para cima. Por mais que ela esteja fazendo um movimento ascendente, cada vez mais ela vai numa velocidade menor. De vez em quando a gente observa isso nos gráficos. A gente vê o movimento começando com os candles bastante robustos, bem grandes, e aos pouquinhos aqueles candles que são gigantes, eles vão diminuindo de tamanho até ele fazer uma reversão. Isso é uma perda de momento. E uma forma de você conseguir enxergar isso vai ser com o indicador RSI. Então, quando a gente observa a utilidade dos indicadores de momento, a gente vê que eles servem para medir a força de uma tendência e identificar possíveis pontos de reversão ou continuação. A Vivi achou engraçado esses candles aí. Ela chamou de Hulk. O Hulk fraco e o musculoso. O que é interessante é que eles conseguem nos dar sinais claros de entrada e saída, determinando momentos ideais para operar. Ajudam a evitar operações em situações de fraqueza de tendência e exploram melhor os movimentos do mercado. Muito interessante, como vocês irão ver. Então, RSI é um indicador de momento desenvolvido por J. Wells Wider, calculando a velocidade e a mudança de movimento de preço. Aqui no Brasil é conhecido como Índice de Força Relativa. Quando você estabelece o gráfico do RSI, você estabelece regiões. Uma das regiões é uma região de sobrecompra,
Para quem não sabe, um ativo considerado sobrecomprado é quando o seu preço subiu rapidamente em um curto período, atingindo níveis que indicam excesso de otimismo e afastamento do seu valor considerado normal pelo mercado. Então, quando você ouvir a palavra sobrecomprado, não é que você agora precisa supercomprar. É pelo contrário, você tem que vender. Muita gente acaba se confundindo. É porque ele está comprado demais e tudo que está em excesso precisa voltar ao equilíbrio. E para voltar ao equilíbrio, então, você vende. Então, sempre que o ativo estiver sobrecomprado, aumenta a probabilidade de você vender. Nessa condição, aumenta a probabilidade de uma correção ou recuo nos preços, já que muitos compradores já estão posicionados, reduzindo o potencial de novas altas no curto prazo. Quando está todo mundo comprado, quem mais vai comprar? É isso. E sobrevendido vai ser o inverso. Um ativo considerado sobrevendido é quando o seu preço caiu intensamente em um curto intervalo de tempo, chegando a patamares que sugerem um excesso de pessimismo ou venda exagerada. Isso pode sinalizar que o ativo está barato e propenso a uma recuperação, pois muitos vendedores já se desfizeram das suas posições. Todo mundo já vendeu, não tem mais ninguém para vender, limitando novas quedas imediatas. Então, até mesmo independente do indicador, você sempre vai estar ouvindo no mercado financeiro que o ativo ele pode estar sobrecomprado ou sobrevendido. E o que você vai ter que fazer vai ser o inverso do que está no nome aí. Como é que o RSI é calculado? O cálculo envolve o ganho e a perda média de fechamento nos últimos N períodos. Então, como grande parte dos indicadores, ele é calculado considerando um certo período. Ele geralmente é 14, mas você pode calibrar o RSI em função do seu histórico. Eu já ensinei isso em outro vídeo. Você analisa o histórico gráfico e vê se aquele período que está configurado ali no passado, ele deu boas sinalizações. Às vezes você precisa dar uma ajustada ali para que o passado ali ele consiga te mostrar que esse é um ativo que responde bem a um determinado valor de período. A fórmula é essa aqui, tá? Aonde você vai ter que o RS é o ganho médio pela perda média, mas para você ter um sentimento melhor sobre o que representa essa fórmula, a melhor forma de você enxergar ela é por essa aqui. Isso aqui nada mais é do que você desenvolver algebricamente essa equação que está aqui. É como se você pegasse a soma dos ganhos médios e perdas médias, dividindo aqui o ganho médio. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a perda média aumenta, o RSI diminui, levando ele para uma região de sobrecompra. Quando o ganho médio sobe, a tendência é o RSI subir também. Como regrinha de bolsa, e nós iremos ver que há exceções, tá? Mas como regrinha de bolsa, nós adotamos sobrecompra como acima de 70 e a sobrevenda abaixo de 30. Não é um gráfico que ele fica em cima dos candles, ele fica numa região inferior paralelamente ao gráfico dos candles. Então, esse aqui é a forma na qual ocorre essa sinalização. Então, a gente tem aqui embaixo o gráfico do IFR. Veja que aqui ele está configurado para 9 períodos, que no caso aqui é o diário. Então, no gráfico diário, você tem 9. Então, ele vai sempre fazer o ganho médio e a perda média dos últimos 9 dias. É feito um gráfico do IFR, onde quando ele tiver abaixo de 30, ele está numa região de sobrecompra e acima de 70, ele está numa região de sobrevenda. Por que ele botou 9 aqui? Porque provavelmente a Petrobras responde melhor ao período de 9. Será? Vamos avaliar, né? Olha só aqui, ó. Região de sobrevenda. Aqui é sobrevenda, não vamos confundir. Numa região de sobrevenda, o que você vai fazer? Você vai comprar. Isso aqui foi um fundo? Realmente foi um fundo. Você teria se dado bem. Aí chegou numa região de sobrecompra. Olha só como ele sinalizou bem. Aí você vendeu. Aí ele entrou numa região de sobrecompra. Você vê que ele não foi muito longe. Depois ele voltou, sinalizou de novo. E se você entrou aqui, ou mesmo aqui, né? De repente você entrou aqui e ficou esperando um pouco mais de tempo. E vendeu quando? Vendeu quando chegou nessa região que está aqui. Então acima de 70 é sobrecompra. A força compradora já está enfraquecendo e o preço do ativo poderá cair. Olha só aquilo que eu falei. Começou com candle forte,
principalmente aqui. Depois começou a ter muita sombra. Olha só esse doji com essa sombra gigante aqui, já mostrando de fato uma fraqueza, que depois só fez cair. Abaixo de 30 é sobrevenda. A força vendedora já está enfraquecendo e o preço do ativo poderá subir. Mas quais são os principais sinais do RSI? É quando o RSI indica ponto de reversão. Divergências entre RSI e o movimento do preço reforçam possíveis mudanças de direção. Integre esses alertas em sua estratégia para melhorar a precisão operacional. Então, quando é que ocorre a divergência? Quando o preço de um ativo e o IFR se movem em direções opostas, indicando uma possível reversão de tendência. Essa divergência pode ser um sinal de que a tendência atual está perdendo a força e que uma mudança na direção do preço pode estar próxima. Então a gente pode ter uma divergência de alta, é quando o preço faz novas mínimas, mas o IFR faz mínimas mais altas, indicando que a força compradora pode estar retornando em uma possível reversão para a alta. E a de baixa é quando o preço faz novas máximas, mas o IFR faz máximas mais baixas, indicando que a força vendedora pode estar ganhando força e uma possível reversão para baixa. Como é que a gente interpreta isso aqui no gráfico? A divergência do IFR pode ser um sinal de alerta para os traders, indicando que a tendência atual pode estar perdendo a força. Então a gente tem aqui um gráfico que ele vai formando aqui fundos mais baixos, mas quando você olha aqui os fundos do RSI, eles estão ficando maiores. Interessante isso, mostrando que, apesar do ativo continuar caindo, ele está mostrando cada vez uma maior fraqueza. Pode parecer difícil você interpretar aqui somente olhando para o gráfico. Quem vai te dizer é o RSI. Olha só quantos dias nós tivemos de altas aqui. Mas como é que é possível um ativo perder valor e mesmo assim o RSI subir? E aí que vai a grande sacada aqui. Isso acontece por causa da forma como o RSI é calculado. Ele não olha só se o preço está subindo ou caindo, mas compara a média dos ganhos com a média das perdas dentro de um período. Tá? Essa que é a grande sacada aqui. Se você entender a essência desse racional aqui, você vai saber aplicar melhor esse indicador. Então aqui a gente dá um exemplo. Imagina um período de 14 dias, em que o preço do ativo caiu forte no começo e agora está caindo devagar ou até subindo levemente. Nesse cenário, as perdas antigas começam a sair da janela de cálculo. As perdas recentes são menores ou inexistentes. Isso faz com que a média de perdas diminua. Mesmo que o ativo ainda esteja levemente caindo, a média de perdas cai mais rápido do que os ganhos. E o RSI sobe. Para ficar mais claro ainda, a gente pode montar aqui um gráfico, onde a gente vê aqui na linha azul a queda do preço, e veja que mesmo que aqui o preço esteja caindo, o IFR está subindo. E eu quero explorar mais ainda esse conceito com vocês, trazendo aqui esse gráfico aqui, só que em formato de tabela, usando a nossa caixinha de ferramentas de análise aqui, onde você vai ter nesse gráfico aqui 8 dias, e você vai ter como está aqui, ó, os preços de fechamento, 100, 98, 96 e assim por diante. O que isso quer dizer? Quer dizer que houve uma variação diária aqui de menos 2, porque é 98 menos 100, 96 menos 98 menos 2, 95 menos 96 menos 1 e assim por diante, nos trazendo essa variação diária. Aí o que acontece? Não houve ganho, então quando não houver ganho é zero, e quando não houver perda também é zero. Mas aqui qual foi a perda? Você não bota menos 2, você bota 2, 2, 1. Aqui foi ganho 1, e aqui o menos 0,6 vira 0,5, 0,5 e 0,2. Aí você calcula a média de ganhos. Veja só que interessante. Aqui o período de cálculo, apenas para um exemplo didático, né, é de 4 dias. Então vejam, ali não teve média de ganhos até o 4º dia. Claro, porque precisa de 4. Por isso que só começou a ter aqui. Assim como a variação diária só começa no 2º dia, porque precisa de 2 valores. Então veja que a média de ganhos aqui é 0,25. Por quê? Porque é 1 divididos por 4. Então até o 8º dia, a média de ganhos foi 0,25. E a média de perdas? A média de perdas, veja como ela está caindo. Então, se a média de perdas está caindo
e a média de ganho está constante, o que acontece com o RSI? Ele está subindo. Então, sempre você precisar calcular isso aqui, ele está te mostrando que a média de perda está caindo, ou seja, que está havendo uma perda de momento. Que na hora de calcular o RSI dá isso aqui. Olha que interessante. Então as perdas estão ficando menores. No início tivemos quedas fortes, até de R$ 2 por dia, mas no dia 6 e 8 as quedas foram pequenas. O RSI percebe isso como redução da força vendedora. A média dos ganhos ainda existe. O dia 5 teve uma alta de 1, que entra na média móvel de 4 períodos usada para calcular o RSI. Então, mesmo sem novas altas, esse resquício de força compradora ainda entra na conta. Então, o RSI mede o momento, não a direção do preço. Ele compara a média dos ganhos e das perdas. E se as perdas estão menores e houve algum ganho recente, o RSI tende a subir, mesmo com o preço ainda caindo. Olha que coisa interessante, hein? E o que isso sinaliza? Que a pressão vendedora está perdendo a força, o movimento de queda está desacelerando e pode estar surgindo uma mudança de sentimento no mercado. Em muitos casos, isso antecipa uma reversão ou pelo menos um repique altista. Qual é o racional? O gráfico está dizendo que o preço ainda está caindo, mas quem está vendendo já não tem mais tanta força. Talvez seja a hora de ficar atento a uma virada. Vamos para algumas dicas. Aqui que está. O grande diferencial está aqui. Primeira dica, divergências são ouro, mas cuidado com o falso brilho. Então, não use de forma isolada o IFR. Confirme com candle de reversão. Então, existem configurações de candles que vão estar também te mostrando ali a possibilidade de uma reversão. Eu também gosto muito de usar algum dado macroeconômico. De repente, lá a China fez um acordo com os Estados Unidos. Aí tem esse dado macroeconômico, tem um candle de reversão da Vale, tem o IFR também mostrando isso. Temos aí um dia também com volume alto, um rompimento de uma tendência. Então, tudo isso te ajuda a você formar a sua convicção. Porque se o RSI sozinho já fizesse tudo, os robôs fariam tudo sozinho. E não fazem, né? Não faz. Então essa dica aqui é importante. Você também não pode levar ao pé da letra quando o RSI estiver numa tendência forte. Aquele 70-30 ele pode acabar virando 80-40. Só com mais tempo de tela você vai começar a observar isso. Então em tendências muito fortes o RSI pode ficar sobrecomprado ou sobrevendido por muito tempo. Então, se você tiver lá um RSI que já subiu e não para de subir, e uma tendência forte, ele pode ficar ali fazendo fundo no 40-50 mesmo. Enquanto, se você tiver numa tendência forte de venda, o topo pode ficar ali em volta de 50-60. Essa é uma característica do RSI. E é por isso que muita gente opera muita divergência, né? Porque divergência é divergência. Agora, cravar ali exatamente onde é o ponto de, às vezes, sobrecompra ou sobrevenda é algo mais subjetivo. Então, normalmente ali o 40-60 ele vai ser uma zona de congestão, porque começa a haver um equilíbrio ali de perdas e ganhos médios. Então, ele vai estar costumeiramente indicando uma falta de direção clara. Para quem está fazendo operacional direcional, é melhor você fazer estratégias como estrangles e venda de volatilidade. É melhor. Como eu falei antes, é importante você combinar com outros indicadores, né? Quando você combina, por exemplo, com médias móveis, você acaba filtrando o contexto de tendência, você começa a ter uma convicção mais forte de que você está, de fato, numa tendência. O volume também tem um sentido de validação muito importante. E o ADX, nós já falamos sobre ele, né? Ele mostra também muito sobre a força dessa tendência, para a gente validar esses extremos ali do RSI. Então, cuidado com corte seco em 70 ou 30. Comprar só porque bateu 30 ou vender só porque passou de 70 é um erro comum. O RSI mede momento e não garante uma virada imediata. Espere um padrão gráfico ou confirmação. Ou seja, então o RSI é um indicador complementar, que é o conjunto de informações que você, então, vai estar sendo municiado para tomar a sua decisão. Aquilo que eu falei, de você também ajustar o período para a sua estratégia. O padrão é de 14 períodos, mas para swing trade, que é para períodos curtos, claro, você vai usar um RSI mais curto, e para posições mais longas, o RSI de 21. Quanto menor o período, mais sensível. E, claro, maior
chance de ter um falso sinal. Ou seja, mais uma vez eu vou repetir, se você olhando o histórico do ativo ali, qual teria sido os momentos ideais para o seu operacional, para o seu horizonte de tempo, qual teriam sido os dias melhores para você ter comprado e para você ter vendido. Olha isso pelo histórico. A partir do momento que você viu isso pelo histórico ali, aí você vai calibrando o RSI para que, caso você tivesse naquela época, ele tivesse te sinalizado corretamente. É isso, eu já ensinei a fazer isso em outro vídeo. Então esse foi um dos indicadores de tendência mais importantes, se não mais, dentro da análise técnica, mas faltou falar de um. Faltou falar sobre o MACD, que vai ser então objeto do próximo módulo, módulo 12 de análise técnica. Então agora que você compreendeu os conceitos, o próximo passo é você colocar em prática. Selecione os ativos e aplique o RSI e avalie seus sinais. É aquilo que eu já cansei de falar. Ó. O tempo de tela em análise técnica ele é fundamental. Curiosamente, eu tenho alguma experiência em análise técnica porque eu comecei a estudar análise técnica lá perto do ano de 2000. Então, eu já acompanho análise técnica há 25 anos. Para quem está chegando agora no canal, não deixe de entrar no nosso Telegram para conhecer um pouquinho mais sobre nós. Tem muita coisa interessante no canal. Por incrível que pareça, a nossa especialidade não é análise técnica, mas aqui, se a gente já tem qualidade em análise técnica, imagina no resto que a gente é especialista. O mundo das opções é um mundo fascinante, incrível, que você precisa conhecer. Então aqui no grupo do Telegram você vai ter todas as notícias sobre o canal, lá os links. Todo dia eu boto notícias lá, só notícia que faz preço. Lá você pode debater, fazer pergunta. A gente está sempre lá de olho no chat do Telegram. Aqui são os nossos produtos, né? Nós estamos aí sempre na beira de lançar aí o nosso Fundo Rocha Internacional. Estamos muito animados. Mas tá nas mãos agora do Santander, né? Estamos esperando o Santander passar lá nos trâmites internos dele lá. Não depende mais da gente. Temos também o nosso Fundo Rocha Opções, o primeiro fundo dedicado à venda de volatilidade. Estamos fazendo história no mercado. E se você quer operar, você não pode operar sem assinar o Vendavol, que é o melhor sistema de venda de volatilidade que tem no mercado. Não deixe também de acompanhar o Instagram, eu tenho feito diariamente lá abertura de mercado no Instagram. No sábado eu faço o fechamento da semana. Quem assina o Vendavol também tem o grupo VIP, onde eu faço fechamento semanal ali, bem mais detalhado. São mais de 10 minutos de fechamento, tô toda semana ali no grupo VIP. E se prepare que eu logo estarei lançando a 4ª turma do treinamento mais profundo e técnico do mercado brasileiro, com uma série de inovações operacionais, aonde tivemos que nos desenvolver não somente em posições neutras, mas também em posições direcionais de venda de volatilidade. Conhecimento que é inédito no mundo hoje. Porque a gente aprendeu muito sobre Strangles na Test Live, mas o que nós estamos aprendendo agora não há encanto nenhum. Então, o pessoal aí que fez a primeira, segunda e terceira turma, se fosse vocês, eu estaria muito empolgado e na expectativa de logo começar a 4ª turma. Todo o pessoal também que assistiu gravado vai ter a oportunidade também de tirar dúvidas diretamente comigo. Vai ser um esquema híbrido, né, de aulas gravadas e também aulas ao vivo para a gente estar atualizando vocês de todo o conteúdo. Então é um prazer enorme estar aqui sempre com vocês. Se você curtiu esse material e quer incentivar que nós continuemos a produzir novos e cada vez mais detalhados, de maior qualidade sobre análise técnica, não deixe de mostrar o seu apoio. É quando você curte, o YouTube entende que esse material tem um conteúdo relevante, quando você comenta mais ainda, porque eu vendo assim um número maior de visualizações, isso me motiva a cada vez mais fazer melhores vídeos. E tudo isso 0800, né? Clicar o like aí não custa nada, literalmente. Tá bom, gente? Então nos vemos aí nas redes sociais, me acompanha lá no Instagram. Todos os dias eu estou lá. Comente, fale se é isso mesmo que você quer que eu fale lá também. Eu também quero ter o feedback de vocês lá. Um forte abraço a todos e nos vemos aí até no máximo, claro, sempre o próximo vídeo. Até lá.